ensinando isso. Vamos ler, irmãos, Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19. Quantos irmãos trouxeram as suas Bíblias? Levantem-nas. Sempre bonito esse espetáculo. Não sei se a internet dá para pegar aí para o nosso povo ver, né? Agora eu quero que os irmãos fiquem de pé. Os irmãos vão ficar de pé, porque eu quero que os irmãos assim ponham a alma nesse texto. Vão ler para valer mesmo. Entendeu? Não quero ninguém aqui Filipenses 4, 19. Vamos ver primeiro os irmãos que têm as chamadas versões ditas tradicionais. Leiam assim com a alma, botem a boca no mundo mesmo, entendeu? Vamos ler assim com bastante animação, vamos fazer a casa tremer, não vai cair não, entendeu? Pode ter certeza que não vai cair não. Também se cair está todo mundo salvo, ou não, ou não. Muito bem, então vá, Filipenses 4, 19, podem ler, 1, 2, 3, o meu Deus. Ficou assim uma confusão santa, né? Vamos tentar fazer um coro. Essa igreja canta muito bem e também lê muito bem. Tantos irmãos leem, não é? Aprendem a ler muito bem. Então vamos tentar ler assim juntinhos. Vamos lá. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém. Então os irmãos que leram podem sentar. Os da NVI vão ler agora. Continuem de pé. Até é bom que agora eu vou saber aqui quantos tem NVI. Gente, tem um grupo bom aqui com a NVI, né? Teve uma irmã que me sugeriu, pastor, peça a igreja para usar a NVI, os irmãos compraram. Eu disse, irmão, vão dizer que eu estou recebendo dinheiro. Não, deixa contar. Tá bom, cada um. Então vamos ler juntos aqui, nós que temos a NVI. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Coisa boa, meus irmãos. Saudações, irmão Alexandre São Martins, Adriana, Adrine, Alexandrinho, estão de volta, né? Passaram uns dias lá no sul, na terra natal, né? Estão de volta aí para as suas atividades. Bom vê-los, e bem, graças a Deus. Meus amados, quando o apóstolo Paulo fez esta afirmação, ele tinha em mente os esforços dos cristãos da igreja da cidade de Filipos, hoje chamada Filipidike, na Grécia. Ele tinha em mente o fato daqueles cristãos terem mandado ofertas para os pobres, segundo a obra missionária de Paulo. Por isso Paulo disse, o Senhor vai suprir a necessidade de vocês. Eles eram pobres, mas levantaram ofertas para ajudar outros cristãos pobres. Mas é claro que o escritor inspirado também tinha em mente mostrar a suficiência de Jesus Cristo em Deus como aquele que supre todas as nossas necessidades, sejam elas físicas e espirituais. Todo bebê nós sabemos, ele necessita de afeto, de carinho e de cuidados especiais. Quando a um bebê falta uma dessas realidades, ele pode até não morrer, mas sofrerá distúrbios irreversíveis. Mas quando se é adulto, nós continuamos a necessitar de muitas coisas. E até que nós fechemos os olhos para este mundo como seres humanos, nós continuamos precisando, porque isso faz parte de nós, seres humanos. Nós somos seres necessitados, que estamos sempre necessitados e sempre precisando. E aí eu diria que nós podemos dividir as necessidades humanas em dois grupos. O grupo das necessidades básicas, primárias, essenciais, e o grupo das necessidades secundárias, que são secundárias, mas por serem necessidades, também se tornam necessárias. Poderíamos então listar no grupo das necessidades básicas muitas coisas,
Nós precisamos da água, precisamos do ar, precisamos do alimento, mas não somente isso, nós precisamos do sono, nós precisamos da linguagem, nós precisamos da gravidade da Terra, dos seus movimentos de rotação e translação. Se isso não acontecesse, seria uma tragédia. Nós também precisamos do frio e precisamos do calor, precisamos do verão, mas não podemos ficar sem o inverno. Precisamos do dia, mas não podemos ficar por muito tempo sem a noite. Nós precisamos de saúde e nós precisamos de amor. Nós precisamos ser amados. Entre as necessidades ditas secundárias, poderíamos listar a música, por exemplo. Há até os que consideram a música não como necessidade secundária, mas como uma necessidade essencial, primária, porque ela está presente em toda e qualquer civilização, mesmo a mais primitiva. Mas, na verdade, é possível viver sem música, mesmo sabendo quanto isso pode embrutecer alguém. Pessoas que não dão importância à música vão se tornando brutas. Nós, seres humanos, sem dúvida, precisamos de dinheiro, mas o dinheiro é considerado uma necessidade secundária. Conquanto seja verdade que nos tempos primitivos os seres humanos viviam sem dinheiro, aí também há um problema, conquanto teoricamente falando a gente possa viver sem dinheiro, nós sabemos que se a vida com dinheiro é complicada, sem dinheiro ela é complicadamente complicada. Assim, a gente pode viver sem luz elétrica, pode viver sem rádio, pode viver sem jornal e revista, pode viver sem geladeira, pode viver sem televisão, sem computador, sem automóvel, sem trens, sem metrôs, sem ônibus e sem aviões. Tanto isso é verdade que há sociedades neste ano de 2012 que ainda não possuem vários desses itens, algumas que não as conhecem, até porque nunca as viram de perto. Em 2012, no ano que estamos vivendo. Sim, é claro que dá para viver sem esses benefícios, mas também fica claro que a vida daqueles que não os possuem, ou que deles não podem se utilizar ou lançar mão, que a vida dessas pessoas estão realmente limitadas. A gente vê o que nos acontece quando nos falta luz. É um aborrecimento só, né? Enquanto a luz não volta, a gente fica zangado, aborrecido, não é? E resmungando. Agora os irmãos imaginem se a luz falta 1, 2, 3 dias. Eduardo uma vez falou sobre isso, que aí não fica só na luz não, querido, aí vai faltar água, vai começar a faltar tudo, porque todas essas coisas dependem da eletricidade. Vez por outra se tornam motivos de notícias na imprensa os chamados amiches. Os amiches se constituem numa denominação restrita entre os cristãos evangélicos menonitas ou anabatistas e que ainda hoje vivem sem essas realidades modernas. Eles vivem hoje sem essas realidades. São quase sempre fazendeiros, mas não possuem luz elétrica, não têm geladeiras, não usam rádio e nem televisão. Ainda usam moinhos que são tocados pelo vento e usam o pilão para amassar o milho. Eles não permitem a máquina fotográfica entre eles, mas deixam-se fotografar desde que sejam pagos. Não tem fotos porque consideram a fotografia idolatria. Diz que a Bíblia condena imagens, então não pode ter fotografia. Não permitem roupas com botões, porque botões é vaidade. Também não tem carros, não tem tratores, não tem caminhões, somente carroças. Mas eles aceitam caronas de carros. Os amiches são interessantes. Bem, há amiches no Canadá, nos Estados Unidos, no México, no Paraguai e na Rússia. A comunidade amiche no Paraguai é até relativamente rica, não é? Pelas terras que possui. Curiosamente, quando o apóstolo Paulo escreveu esta afirmativa, Deus em Cristo suprirá todas as necessidades de vocês em Cristo Jesus, por meio de Jesus, ele não faz diferença, ele não fez diferença entre necessidades básicas e necessidades secundárias. Ele disse todas as necessidades serão socorridas, serão resolvidas pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é muito, irmãos, interessante. Todas as necessidades básicas ou não, conforme os nossos critérios, Deus vai suprir as necessidades delas
por meio de Jesus. Com certeza. Sabe, com certeza Deus tem a ver com as nossas necessidades básicas, com as nossas necessidades primárias, porque Deus é Senhor de tudo que nós consideramos básicos para a nossa vida. Se nós não podemos viver sem água, então lembremos-nos que na Escritura Sagrada, na Bíblia está escrito assim: Deus é quem chama as águas do mar e as derrama de novo sobre a terra. Amós 5:8. Se é verdade que um copo d'água de 200 milímetros, olha aí, são as previsões, dizem que em 2050, um copo de 200 ml de água potável estará custando o equivalente hoje a R$60. Isso porque, irmãos, a água potável estará tão escassa na terra que as guerras que estarão sendo travadas ali por volta de 2050 estarão sendo travadas por causa da água, principalmente. Sabe, se isso for assim, se isso de fato acontecer, não vai ser porque Deus não continuará a derramar água sobre a terra, mas será porque nós, seres humanos, com o nosso egoísmo, com os nossos desregramentos, nós vamos e estamos já fazendo isso, tornando a cada dia que passa a água insuficiente e adoecendo ainda mais a terra com os nossos pecados. Se nós não podemos viver sem o ar, e não podemos, lembremos-nos de que na Escritura está escrito assim sobre Deus: Ele mesmo é quem dá a todos a vida e o ar que se respira e tudo mais. Atos 17:25. Se é verdade que o ar está se tornando tão poluído a ponto de dizerem que estamos à beira de um caos respiratório, meus amados, não é porque Deus está deixando de dar o ar à humanidade, mas é porque nós os humanos, longe de Deus, estamos tornando o ar irrespirável. Se não podemos viver sem o alimento, então que nos lembremos do que está escrito sobre Deus na Bíblia, porque Ele é quem dá alimento aos seres humanos e aos animais. Salmo 136:25. Então, quando o mundo assiste às imagens deprimentes da fome devastando regiões do planeta, e quando o mundo sabe de coisas horríveis, de mães que estão tendo de comer seus filhos mortos, está acontecendo isso, queridos. Quando se tem de comer capim e madeira de barcos, quando se tem de comer papelão, não é porque não há comida no mundo para essas pessoas, não, senhores. Há comida para eles, sim. A FAO, a Organização das Nações Unidas, que cuida da agricultura e alimentação do mundo, assegura que hoje poderíamos ser não 7 bilhões de habitantes, nós hoje poderíamos ser 42 bilhões de habitantes. Poderíamos ser 42 bilhões de habitantes e ainda assim haveria alimento suficiente para todos. O que fica claro, meus amados, segundo as proposições da FAO e de organizações que tentam minorar a fome do mundo, é que fica evidente que a insensatez, a ganância, a cafajestice daqueles que assumem o poder e que tornam as pessoas menos do que objetos, aliado à indiferença dos que podem comer em relação aos que não podem, é isso que tem feito se alastrar a fome, fazendo-a se tornar numa realidade terrível, aonde os nossos corações, obviamente, se sentem machucados pelas coisas que nós estamos vendo. Então, meus amados, as necessidades básicas, as necessidades essenciais, elas continuam nos sendo dadas, elas continuam nos sendo fornecidas, mas nós, seres humanos, com os nossos pecados, temos tornado essas coisas escassas a esse ponto. É o nosso pecado que tem tornado o alastramento da fome uma realidade difícil de se combater. E aí, se não podemos viver sem amor, e não podemos, devemos nos lembrar de que sobre Deus está escrito que Deus é amor. 1 de João 4,16. Mas se existe tanto ódio no mundo, irmão, se existe tanta maldade,
é porque existe cada vez mais um afastamento de Deus, da parte dos seres humanos que não querem saber do amor de Deus. Mas sem dúvida, meus amados, se Deus tem a ver com as nossas necessidades ditas básicas, essenciais, Deus também tem a ver com as nossas necessidades ditas secundárias, porque nos diz a sua palavra, Ele supre em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. E sobre isso o Senhor Jesus Cristo ensinou assim, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns e nem celeiros, contudo Deus os alimenta, mas vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Continua Jesus dizendo, observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, mas amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Então não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Não, o Senhor Jesus não está endossando a inatividade, não está endossando a imobilidade, a indolência e muito menos a preguiça, mas está ensinando a dependência de Deus. Porque, meus amados, quando não se depende de Deus, diz lá a Bíblia em Ageu 1:6, semeia-se muito, mas colhe-se pouco. A comida que se tem nunca é suficiente para matar a fome. Pode-se ter o vinho, mas não se farta dele. Se há roupas, elas não são suficientes para protegê-los das intempéries do tempo. E os que recebem salário, recebem para pôr num saco furado. Ageu 1:6. Quantos de nós, não é? Quantos de nós temos vivido essas realidades descritas no livro do profeta do Antigo Testamento? Nossos salários têm sido colocados em sacos furados. Então, meus amados, o que fica claro é que nossas necessidades, elas podem ser supridas em Deus, em Cristo Jesus, por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a resposta de Deus ao que precisamos, e por uma razão simples. Em Jesus Cristo, Deus está com a gente. E quando Deus está conosco, toda necessidade, toda a nossa carência, toda a nossa privação, ela é saciada, ela é respondida. Sem Deus, queridos, nós somos como navios colhidos por ondas imensas e que ficam ao sabor de ondas incontroláveis. Sem Deus nós somos como que folhas de outono arrancadas das árvores e levadas sem rumo. Sem Deus realmente nós andamos num túnel no qual não conseguimos encontrar a saída. A necessidade de Deus, meus amados, a necessidade de Deus extrapola ao nosso físico. Por isso o escritor sagrado cantava: minha alma tem sede de ti, ó Deus, como a terra seca tem sede da água. Salmo 143:6. A minha alma, cantava o poeta sagrado, alma quer dizer vida, vida total, corpo e espírito. A necessidade de Deus extrapola as nossas necessidades físicas. E por quê? Porque o dia que faltará em nossos pulmões, o dia que os nossos lábios não mais poderem se abrir para sorver água ou ingerir alimento, se Deus supriu nossa alma, se Deus supriu a nossa vida por meio de Jesus Cristo, nesse dia, querido, nós passaremos para uma outra existência, aonde com Deus nós respiraremos o ar eterno, o ar puro da cidade eterna e para sempre. Nós nos alimentaremos da árvore da vida, nós nos fartaremos da água do rio da vida, puro como um cristal, e nos vestiremos de roupas resplandecentes.
Está lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 19, 8 e 22, 1 a 3. Meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. Meu Deus suprirá as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, é o que está afirmado pelo oráculo de Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que o texto diz. É Ele que Deus usa para, através dele, nos suprir em nossas necessidades. E Jesus Cristo, meus amados, Jesus Cristo experimentou perseguições e sofrimentos desde a sua infância. Ele foi rejeitado, ele foi incompreendido, ele foi motivo de deboches, ele foi cuspido no rosto, esbofeteado, finalmente ele foi crucificado. Crucificado, pregado numa cruz, para deixar claro que ele sabe o quanto nós precisamos ser supridos em nossas necessidades. Necessidades causadas pelos nossos pecados que nos tornam necessitados de paz. Paz que está nele, Jesus, a paz que é ele. Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo há como resgatarmos o nosso passado, há como dar sentido ao nosso presente e há como nos prepararmos para o futuro. Em Jesus Cristo, o introvertido, o extrovertido, o circunspecto investigador, ou o agitado aventureiro dos caminhos desconhecidos, ou simplesmente ser humano, todos esses precisam, todos nós precisamos de Jesus Cristo, se quisermos ter os nossos anseios satisfeitos, se quisermos ter as grandes perguntas das nossas almas respondidas. Na cruz do Calvário. Na cruz essas perguntas são respondidas exatamente onde, como ser humano, Jesus se sentiu mais necessitado, mais carente. Não foi sem razões que o príncipe dos pregadores batistas ingleses, o reverendo Charles Spurgeon, pastor do Tabernáculo Batista de Londres, dizia: o que a mão é para o alaúde, o que o sopro é para a flauta, o que a fragrância é para o olfato, o que a nascente é para o rio, o que a flor é para a abelha, isso é Jesus Cristo para mim. O que a verdadeira mãe é para um filho, o que o guia é na selva densa, o que o resgate é para o escravo, o que a água é para o rio e para o mar, assim é Jesus Cristo para mim. Sabe, amados, quando nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, dizer isso sobre Jesus Cristo na nossa vida, quando podemos falar isso também a partir do nosso coração, da nossa mente transformada pelo Evangelho, então nós vamos detestar o mal, nós vamos passar a viver, querendo viver os ideais de Deus, que Deus tem para a gente. E quando nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, afirmar isso de Jesus Cristo, a gente vai experimentar a realidade das palavras apostólicas, quando elas afirmam: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Suprirá, queridos, todas as necessidades. E Deus sabe. Deus sabe quais são as minhas necessidades. Deus sabe quais são as suas necessidades. Nós sabemos que somos supridos de uma forma ou de outra, em todas as coisas. Nós somos supridos na pobreza, nós somos supridos na fome, nós somos supridos na doença, nós somos supridos na dor. Enfim, nós somos supridos na vida e somos supridos na morte. Então, se você estiver disposto, se você estiver disposta a fazer com que Jesus Cristo deixe de ser apenas um nome, se você estiver disposto, se você estiver disposta a fazer com que Jesus deixe de ser apenas alguém na história, para ser o seu Senhor absoluto, o seu Salvador absoluto, você há de experimentar a realidade que na Bíblia está escrita sobre Jesus, que em Deus Ele supre todas as nossas necessidades. Oh, não! Isso não significa não ter problemas, não ter lutas, não ficar doente. Isso significa ser socorrido, conforme os planos de Deus, através dos quais você e eu
seremos abençoados e abençoaremos aos outros. E os planos de Deus. E os planos de Deus para suprir as nossas necessidades podem ou não incluir bens, podem ou não incluir uma saúde perfeita, mas os planos de Deus incluirão sempre, isso há de ser sempre incluído, incluirão sempre você e eu, a fazer com que nós não tenhamos medo, mesmo quando tivermos de passar pelo vale da sombra da morte. Os planos de Deus incluirão eu e você, para que nós possamos ter as razões para dizer, em qualquer circunstância da vida, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não gostaria de poder dizer isso também em Jesus Cristo? Você, querido, que é membro desta igreja, mas tem sido um fracassado na sua vida. Não estou dizendo que você pode viver sem problema, ninguém pode. Mas você não tem que viver como um derrotado. A promessa feita na palavra de Deus é essa, que Deus em Cristo supre as nossas necessidades. Não diga para Deus quais são as suas necessidades, talvez esteja atrapalhando. Porque você pensa que aquilo que você acha que é a sua necessidade não é. Diga, Senhor, eu sou tremendamente necessitado, nem sei do que é direito, Senhor, mas Tu sabes aquilo que eu preciso. Eu quero ser suprido da minha real necessidade. Diga isso do coração e Deus vai fazer isso. Levante a sua cabeça, seja um servo de Deus. Continue lutando, sendo sempre mais do que um vencedor, podendo todas as coisas naquele que lhe fortalece. E se você, querido, se você ainda não veio a Jesus, se você não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, você precisa ter para que você possa experimentar essa bênção maravilhosa de ter todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus, inclusive a sua necessidade maior do momento em que você tiver de deixar esta vida para passar para a eternidade. É todo um acontecimento que vai envolvendo você, e você vai aprendendo o quanto o Senhor socorre, o quanto o Senhor coloca você no lugar que tem que ser colocado, quanto o Senhor usa, às vezes nos momentos mais complicados, mais difíceis, e aí você depois pode olhar para trás e dizer, mas como é que eu consegui passar por isso? Olha como é que Deus me abençoou e como eu pude abençoar pessoas, mesmo vivendo talvez esta ou aquela situação. Deus em Cristo supre todas as nossas necessidades, mas é preciso que Jesus Cristo seja uma realidade na sua vida, realmente uma realidade, que seja alguém presente no seu dia a dia, que seja alguém em quem você confie e a quem você deu a sua vida, deu a sua história, deu a sua devoção, deu tudo o que você é, sem reservas. Quantos estariam aqui dispostos a hoje dar a Jesus Cristo tudo que é? Tudo que é, porque quando você dá ao Senhor Jesus tudo que é, você dá o que tem. Enfim, você dá o seu medo, você entrega a Ele o seu medo, sua insegurança, e você passa a experimentar alguma coisa que só aqueles que recebem Jesus como Senhor absoluto de suas vidas podem realmente experimentar. Eu quero chamar o grupo de louvor e eu quero pedir que eles cantem uma canção. Enquanto eles estiverem cantando, eu vou me colocar aqui à frente e aguardar qualquer pessoa que queira sair do seu lugar dizendo, eu quero ter um encontro com Jesus Cristo, eu quero ser suprido das minhas necessidades em Deus por Jesus Cristo, eu quero ter a coragem de dizer para Deus, para Ele suprir as minhas reais necessidades, eu não quero dizer quais são elas, talvez eu esteja dizendo esta ou aquela, e não é esta necessidade que Deus sabe que eu tenho, porque quando Deus suprir a sua real necessidade, as outras coisas vão ser trabalhadas, queridos. As outras coisas vão ser alteradas na sua vida, mas é preciso Jesus Cristo, é preciso um encontro com Jesus agora, para que isso possa acontecer. Então, enquanto o louvor está cantando esta canção, os irmãos podem acompanhar, os que conhecerem, em espírito de oração, e você então saia do seu lugar se você quiser, se tiver acanhamento, peça alguém para vir com você, porque eu gostaria de orar por você, de orar por sua vida, de orar por esse novo passo que você quiser tomar, se você quiser, mas não resista ao Espírito Santo de Deus.